Então, vamos começar, por exemplo, com as partes do programa principal. Claramente, o programa principal tem que tratar de entrada e saída, né, no nosso design. É ele que faz a impressão das mensagens, é ele que faz leitura de dados na entrada. Inputs e outputs e prints são com ele. Ele que faz o loop principal de interação. Cabe a ele fazer o while e tratar com essa condição de parada e tudo mais. Cabe a ele também coordenar a lógica básica do programa, que consiste em decidir se o número é primo ou não. Apesar de que ele não faz o cálculo dos divisores e verificar se o número é primo ou não, é ele que coordena a lógica básica, é ele que diz quando chamar o é primo e quando chamar divisores. Não é responsabilidade do programa principal. Isso é uma parte super importante no design, em qualquer projeto, é dizer o que é que não compete a esse módulo. Então não é responsabilidade desse programa determinar se um dado número é ou não é primo. Ou seja, o algoritmo para definir se um número é primo ou não vai ficar aqui. Não é responsabilidade desse programa identificar os divisores de um número. Da mesma forma, aliás, de fato, todas essas responsabilidades são responsabilidades de outras partes, porque o programa principal delega isso, entrega isso para os outros módulos. Ele espera que os outros módulos façam isso corretamente. Isso facilita muito a escrita do programa principal, porque a gente não precisa mais se preocupar com o algoritmo de cálculo de primos ou de divisores. A gente simplesmente precisa fazer essas responsabilidades aqui, mais nada. Isso faz o programa ficar menor e mais fácil de manter. Quais são as responsabilidades de primo? Uma só. Ele só tem que verificar se um dado número é ou não é primo. Não é sua responsabilidade tratar de entrada e saída, identificar divisores, tratar o loop principal, etc. Nada disso é responsabilidade de primo. E como é que a gente pode especificar como o primo deve funcionar de forma concreta? Normalmente isso é feito através de testes expressos com asserts. Na prática, isso são exemplos. Claro que a gente tem a nosso favor o fato de que a gente sabe o que é a condição de primo. Mas num programa real, num programa onde a gente está fazendo algo para um cliente, e é o cliente quem sabe sobre o domínio do problema, e não nós, os asserts são de uma utilidade enorme, porque normalmente é o cliente que vai escrever para a gente quais são os resultados de uma função. Aqui o que a gente está expressando é qual é o resultado de chamar a função é primo para o valor 1, por exemplo. Ele deve dizer que é primo para o valor 1 retorna false. Está escrito aqui, a gente está aproveitando o fato de que é primo retorna true, e o assert está escrito dessa forma: assert not é primo, ou seja, não é primo o valor 1. Da mesma forma, 2 é primo, 3 é primo, não é primo 4 e assim por diante. Tá certo? Quais são as responsabilidades de divisores? Ele só tem uma responsabilidade, que é identificar os divisores de um dado número. Da mesma forma, o primo ele não tem responsabilidade de entrada e saída, não tem a obrigação de verificar se o número é primo ou não, não tem necessidade de tratar do loop principal do programa. Quando a gente for escrever divisores, a única coisa que a gente tem que fazer é receber um número e retornar a sua lista de divisores. É um programa bem menor e mais fácil de escrever do que o programa original. Como é que a gente especifica divisores? Também usando testes através de asserts. Está aí. Estou dizendo que o divisores do número 1 deve retornar uma lista, já está concretizado aqui, uma lista contendo apenas o número 1. Da mesma forma, divisores de 2 retornam uma lista contendo os números 1 e 2. Divisores de 3 retornam uma lista contendo 1 e 3, e assim por diante. É importante perceber que nessas duas especificações com testes, essa de primo e essa de divisores, a gente diz várias coisas através só dos testes. Para o primo eu comecei dizendo as responsabilidades aqui, mas num programa real a gente costuma simplesmente, é muito comum que a gente escreva simplesmente os asserts e um comentário sobre o programa. Mas veja bem tudo que a gente está dizendo aqui. A gente está dizendo o nome da função, ela é EH sublinha primo. A gente está dizendo o número de parâmetros que a função recebe. A gente está dizendo o tipo dos parâmetros recebidos e está dizendo também o tipo do parâmetro retornado. Mesma coisa para cá. Qual o nome da função? Divisores. Quais os parâmetros que ela recebe? Um parâmetro só do tipo inteiro. Qual o valor retornado? Ela é do tipo lista de inteiros.
E a gente ainda dá exemplos para dizer qual é a relação entre os valores e parâmetros passados e os valores retornados. Por exemplo, divisores de 10 tem que me retornar 1, 2, 5 e 10. Claro que isso vem acompanhado de uma explicação. Por quê? Porque 1, 2, 5 e 10 são os divisores de 10. E assim por diante. Vamos dar uma olhada nisso na prática, o que é que isso resultou. Esse é o programa número 1 que você já viu. Esse é o tamanho do programa que a gente precisa escrever quando todas as responsabilidades ficam num único módulo. O nosso design aqui consiste em um único programa, em um único trecho, uma única parte, se você preferir, que tem que fazer tudo. Ele faz o laço principal com a condição de parada, ele faz entrada e saída, tudo isso é nesse mesmo programa. Ele faz teste de primalidade, ele verifica se um dado número é primo ou não. Ele faz listagem dos divisores de um número, está tudo acumulado num único lugar. Um erro nesse programa e a gente fica obrigado a procurar em meio a tudo isso. Vamos dar uma olhada no segundo exemplo da gente. Nesse segundo exemplo já fica bem definido aqui, ficam bem definidos 3 trechos. É primo um programa, divisores é outro programa e finalmente o programa principal, que está aqui embaixo, está aqui. Se a gente usar uma técnica simples de olhar o significado dos programas, a gente pode simplesmente olhar que funções existem sem olhar como é que elas funcionam. Então, em primeiro lugar, o que eu vou fazer é esconder essas funções e olhar para o nosso programa dessa maneira aqui. Isso reflete melhor o design. O nosso programa principal é simplesmente o while true, ou seja, um laço, que trata com entrada e saída, ou seja, um único lugar concentra toda a responsabilidade por imprimir, por ler dados do usuário, e controlar a lógica principal, que é testar se o número é primo e que, num caso, ele imprime uma mensagem, no outro caso, imprime outra, chamando para isso o apoio da função divisores. Tá certo? O programa fica bem menor. Se eu não quiser olhar o programa principal, eu posso olhar cada um dos programas que o compõem. Por exemplo, é primo, funciona como? Bom, ele funciona baseado num algoritmo bem ingênuo, bem simples, que é o seguinte: ele começa supondo que um determinado número é primo, o número recebido. Ele começa achando que o número é primo. E daí ele vai testando divisor por divisor. Você vê que ele começa de 2, enquanto o número for menor do que o número procurado, enquanto o i for menor do que o número, ele vai adicionando de 1 em 1. E o que é que ele faz em cada iteração? Ele verifica se aquele número é divisível por i ou não. Começa testando. O número é divisível por 2? Se for, ele deixa de achar que o número é primo e cai fora do while. Caso contrário, o que ele faz é procurar no próximo número. Ele tenta com 3. O número é divisível por 3? Se for, ele desiste. Obviamente, esse é um algoritmo bem ingênuo para procurar, para verificar se o número é primo ou não. Mas o fato é que ele agora está totalmente isolado, completamente isolado do resto do programa. E desde que eu continue respondendo ao programa principal da forma esperada, ou seja, retornando para ele com true ou false, não importa que algoritmo eu utilize aqui dentro, isso vai continuar funcionando. Você vê que agora o design da gente, as abstrações que a gente escolheu, permitem que eu trabalhe em cada parte de forma independente, sem me preocupar com o programa principal. Da mesma forma, divisores usa um algoritmo bem direto. O que é que ele faz? Ele simplesmente parte da lista dos divisores como sendo uma lista vazia e vai de 1 em 1 testando os números que devem ser adicionados. I varia de 1 até o próprio número. Lembrar que o range vai só até o final da faixa -1, ele é aberto à direita, então vai só de 1 até o número. E testando se aquele número é ou não divisível por i. Se o número for divisível por i, ele adiciona i à lista dos divisores. No final, ele retorna a lista dos divisores. Novamente, isso está totalmente isolado do resto do programa. A gente pode fazer esse programa totalmente em paralelo com as outras duas partes. De fato, isso é a técnica, inclusive, utilizada para a gente poder trabalhar em equipe. Pensando no design, que a gente consegue paralelizar as coisas e entregar responsabilidades diferentes a programadores diferentes para que a coisa funcione numa equipe. Tá certo?